Maravilhosa graça, infalível amor, você tomou e suportou minha cruz. Você entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez. La 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 la. Oh, 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 la 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 la. Oh, 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 la 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 la. Oh, 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 la 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 la. Quem quebra o pecado e as trevas, cujo amor tão poderoso és, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Abala a terra com sua voz, diante dele o adoramos, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Vamos lá, igreja! O quê? Maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar e suportou minha cruz. Você entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo la 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 la. Oh, 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 la 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 la. Oh, 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 la 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 la. Oh, 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 la 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 la. Igreja, é o seguinte, alguns sabem, né, que o ano passado eu fui pra Colômbia. Fiquei 3 meses lá, com passagem só de ida. E é o seguinte, irmãos, quando eu cheguei lá, eu desabei. Eu chorava, eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Eu fui a trabalho. E a primeira coisa que quando eu consegui rede de Wi-Fi lá, eu nem falei um oi pra Vera, não falei nada. Eu simplesmente coloquei no Google igreja. E pela graça do Senhor, eu encontrei uma igreja na rua da minha casa, a 100, 200 metros. Pode desligar, irmão, fica à vontade. E é o seguinte, cara, eu tava com uma raiva de Deus, mas uma raiva de Deus. Falava, o que aconteceu? Por que isso? E quando eu cheguei naquela igreja, pensa nos colombianos felizes, cara, cantando essa música, graças sublimes. E aquilo foi me mexendo, eu chorava. Eu falei assim, Deus, como eu vou dar graça pro Senhor nessa luta, meu? E Ele me ensinou a dar graça na luta, irmão. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas dê graças a Deus. Graças a Ele, porque tudo que Ele faz é bem feito. Eu tive a melhor experiência com Cristo da minha vida naqueles 3 meses. Eu li a Bíblia inteira em 3 meses. Eu recebi profecia, eu tive visões, eu recebi palavra de Deus, Ele falando pra mim. Eu vi um país em processo de paz. Eu vi um país avivado, irmãos. E essa igreja vai avivar em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Isso depende de nós. Como o Ivan falou aqui pra gente, vem com expectativa, irmão, que hoje tem negócio aqui dentro, cara. Hoje tem cura, hoje tem poder, em nome de Jesus. Então canta assim bonito, ó. Graças infalível amor, você tomou meu lugar e suportou minha cruz. Você entregou sua vida para que eu fosse livre. Mais uma igreja. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. La 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 la. Oh, 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 la 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 la. Oh, oh, oh.
quem quebra o pecado e as trevas, cujo amor tão poderoso és, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Aleluia! Aleluias! Abala a terra com sua voz, diante dele o adoramos, o Rei da glória, o Rei dos reis. Agora bem bonito para Cristo. Maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar e suportou minha cruz. Você entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. La 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 la, la la la. Oh, 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 la la la, la la la. Oh, 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 la la la, la la la. Oh, 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 la la la. Digno, digno é o que morto foi. Digno é o cordeiro que a morte conquistou. Digno é o que morto foi. Digno é o cordeiro que a morte conquistou. Digno é o que morto foi. Digno é o cordeiro que a morte conquistou. Digno é o que morto foi. Digno é o cordeiro que a morte conquistou. Digno é o que morto foi. Digno é o cordeiro que a morte conquistou. Digno é o que morto foi. Digno é o cordeiro, digno, te conquistou. Digno é o que morto foi. Digno é o cordeiro que a morte conquistou. Digno é o que morto, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar e suportou minha cruz. Você entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. La 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 la, la la la. Oh, 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 oh. La 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 la, la la la. Oh, oh, oh. La 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 la, la la la. Oh, oh, oh. La 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 la, la la. Oh, oh, oh. Aleluia.
Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas? Me escutas quando clamo e acalmas meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível. Nada é Impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio em ti, só igreja. Creio que creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. É esse Deus que nós servimos, irmãos. É esse Deus que nós servimos. Que nada é impossível a Ele. Podemos passar por tribulações, por provas, mas nada é impossível para Ele. Podemos passar por enfermidades, por morte, mas nada é impossível para Ele, meus irmãos. Eu não sei como você entrou aqui, como está a sua fé hoje, mas eu digo a você que nada é impossível para o seu Deus. Se você crê nessa palavra, nada será impossível dos planos que Ele tem na sua vida. Nenhuma crise, seja financeira, seja saúde, nada será impossível, meus irmãos. Nada é impossível para ti. Tens
Pus o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. E Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Vamos clamar a Ele, meus irmãos. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Jesus. Clamor que fez ao Senhor respondido? Quem aqui já teve um clamor que fez ao Senhor respondido?
Esse é o mesmo Deus, irmãos. O mesmo Deus que respondeu clamores para vocês, Ele ainda responde hoje. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo, eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Esse aqui, Jesus, esse aqui, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Solta a sua voz. Flui a adoração nesse lugar. Tu és exaltado, Pai. Tu és exaltado. Eu louvo o Teu nome, louvo o Teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra, toda honra ao Teu nome, honras ao Teu nome, o nome que é maior que
todo o nome. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Rei, seja exaltado, Senhor Jesus. Seja exaltado, exaltado, seja exaltado. Seja exaltado, oh, oh. Seja exaltado neste lugar. Seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome. Louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, hey, yeah. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado. Quero ver a igreja. Seja exaltado. Recebe o teu louvor, Senhor. Seja exaltado, exaltado. Mais uma vez. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. À medida que você vai aumentando o volume da sua voz e vai entronizando a presença de Deus nesse lugar, Ele entra, Ele vem falando com você. E os grilhões são quebrados e você começa a fluir mais na presença de Deus. Portanto, levante a sua voz, todos juntos como um só corpo. Seja exaltado,
exaltado. Glórias ao teu nome, Senhor. Seja exaltado no doce louvor. Seja exaltado. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, Senhor Jesus. Seja exaltado. Seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Teu nome é esperança em mim. A esperança em mim. Teu nome é amor. Amor que sempre me encontra. Sempre me encontra. Teu nome é vida. Teu nome é esperança em mim. A esperança em mim. Teu nome é amor. O amor que sempre me encontra. Sempre me encontra. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Vem, 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 Senhor. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer.
Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixe o céu descer na terra como és nos céus. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam o rosto, a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Aleluia. Teu é o poder, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. É o reino teu, o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder, tua É a glória pra sempre. Amém. Senhor, teu É o reino teu, é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. É o reino teu, é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. teu é o reino teu, é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Deixe o céu descer. Clame com a tua voz. Deixe o céu descer. Com a presença do Espírito. Deixe o céu descer. Com a presença dos anjos. Deixe o céu descer.
É momento de você ter intimidade com seu Pai agora. Deixe o céu descer. Quebre todas as barreiras por fé. Avance. Avance no teu relacionamento com Ele. Se entregue por um passo de fé. Erga suas mãos ao alto e diga: vem, Senhor, precisamos de Ti. Nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor, diante de Ti, Pai. Nos arrependemos, Senhor. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Se você se sente cansado, se esse mundo está judiando de você, queria te dar uma oportunidade de vir agora e se render a Jesus. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Os dias não estão fáceis, o mundo tem sido opressor, mas você tem um descanso em Jesus. Ele prometeu: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Se você tem se sentido assim na caminhada, eu queria que você levantasse sua mão para o alto agora. Senhor, aqui está o Teu povo, Pai, a Tua igreja, Senhor, que tem sido oprimida pelas doutrinas desse mundo, Pai. Cansada muitas vezes, machucada muitas vezes, Pai. Mas Tu és o refrigério, Senhor. Tu és o bom pastor que dá água para as Tuas ovelhas e pastos verdejantes. Eu peço que o Senhor venha agora, Pai, sobre cada coração, com um toque especial, Senhor. Tira o fardo pesado das costas, Pai, e dá o Teu fardo que é leve e suave. Enche cada um com porção do Teu Espírito Santo, Senhor, porque só Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Vem sobre a Tua igreja, Pai. Então, o Evangelho e a crença. Essa é a mesma ideia que nós conversamos antes de bolarmos essa série e de orarmos sobre o Evangelho que eu creio e o Evangelho que eu vivo. Às vezes os dois batem, às vezes os dois não batem, né? Às vezes um é para um lado, o outro é para o outro. Às vezes eles batem os dois, mas do jeito errado. Às vezes eu creio em coisas que Jesus não falou, mas parece o Evangelho para mim. E às vezes eu digo que eu creio em coisas que Jesus falou, mas na hora do vamos ver eu acabo não crendo. E não vivo aquilo. Então essa dinâmica que nós vamos procurar desenvolver com vocês nesses 2 meses. Por quê? Falamos da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem passado por tempos não muito fáceis, há de convir comigo. Muitas dificuldades. Jesus avisou dos últimos tempos sobre a apostasia, lá em Mateus 24, 25, 26. Ele falou dos últimos tempos, ele não acalmou, ele não amoleceu, ele não disse que tudo ia ser maravilhoso, ele não disse que tudo ia prosperar, ele não disse que tudo ia dar certo. Não foi assim que ele falou. Eu me lembro, ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu
venci o mundo. Então, se eu venci o mundo, você vence junto comigo. Está batendo, aí está bom. Se você crer em mim, tudo em você prosperará e você será um dos homens mais ricos de São Paulo. Jesus não falou isso, por exemplo, para dar um outro exemplo. Mas tem gente que diz que ele falou isso. Não, Jesus não falou. Jesus falou que o reino de Deus nos abençoa. Se nós semearmos em boa terra, nós vamos colher. Amém? Se nós semearmos uma boa semente, a colheita vai ser boa. E aí, isso não quer dizer necessariamente o cartão de crédito. Quando Deus quer, Ele também abençoa o cartão de crédito, se isso for necessário. Eu tive uma experiência uma vez na minha vida, uma vez, mas foi tão legal. Eu tinha uma viagem que eu precisava fazer, essa viagem ela passava por alguns países e era meio caro o negócio. Eu não tinha todo o dinheiro para isso. Eu tinha uma pequena parte. Essa vez foi uma vez que eu falei, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não vou saber se eu devo ir ou não, porque eu estou sem condições para ir. Essa foi uma vez que apareceu dinheiro na minha conta. Pode falar amém também, que não é pecado não, apareceu mesmo. E aí eu olhei aquilo, o que eu fiz? Falei, glória a Deus. O que eu fiz? Pastor, você não vai me decepcionar, vou. Liguei para o banco. Escuta, tem um depósito na minha conta aqui de tantos reais, do dia tal de tal. Eu não estava esperando isso, não sei de quem veio, não sei quem depositou. Vocês poderiam ver para mim se isso foi um erro? Vai que não era para mim aquele dinheiro, né? E na verdade eles procuraram, acho que a gerente lá ficou procurando uns 3, 4 dias, não achou ninguém. Ela falou, não, eu acho que é sua mesmo, senhor Gerson. Usufrute. Usufruí. Fui comprar passagem correndo. Né? Era para isso que Deus me deu aquele dinheiro. Então, quero deixar claro com isso que eu não sou contra Deus nos abençoar de formas milagrosas com dinheiro também. O que eu estou dizendo é que algumas coisas que Jesus falou, a gente diz que ele falou de outro jeito. Esse é o problema. E daí esse é o evangelho que eu creio e o evangelho que eu vivo. Tem cristão que às vezes vive um evangelho de coisas que ele ouviu falar. Ele não pega as coisas aqui para checar. Ele ouviu falar. Não, eu ouvi falar, eu vi uma pregação na internet de não sei quem. Eu ouvi falar que. Você ouviu falar que? Mas está aqui. Não sei. Não sabe, então não sei se é o evangelho que Jesus ensinou. Tem que checar. Tem que checar. Eu às vezes ouço bastante gente falando tal de qualidade de pregação, de qualidade de ministração. É verdade. Mas tem gente que acredita em cada coisa também e acha que o cara é fantástico. Vocês me perdoem. E isso às vezes não é o evangelho que Jesus falou. Mas é um evangelho criado à sua própria imagem e semelhança. Nós podemos criar esse evangelho também. Nós podemos criar profecias à nossa imagem e semelhança. Nós podemos querer que as coisas aconteçam do jeito que nós queremos. Esse não será o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho que nós cremos, de repente, mas o que nós vivemos deveria ser outro. Tá certo? Então a ideia é isso. Nós vamos passar por várias coisas, você viu várias perguntas, fala ali também sobre a fé e as obras. Então o que eu fizer para Deus, Deus vai ficar bonzinho, Ele vai me retribuir? Será que é assim? A Bíblia fala sobre fé sem obras, e as obras só, e a fé só. Então isso vai ser colocado aqui também para os irmãos, vai ser ministrado sobre essas situações do Evangelho. O Evangelho no século XXI é um assunto muito interessante para checar as nossas convicções, né? Aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos. Hoje, nós vamos conversar sobre jejum. Jejum eu acho que é um tema que hoje não está muito em Ibope, não, né? Só vou perguntar, mas não precisa levantar a mão. Você tem jejuado ultimamente? Ou talvez, quando foi a última vez que você jejuou? E por que você jejuou? E para que você jejuou? Esperando o quê? Vamos lá, vamos começar com Jesus mesmo, porque é só Ele que entende desse assunto. Mateus 9, vamos abrir nossas Bíblias. Eu vou ler o texto e depois nós vamos dar uma caminhadinha sobre o assunto e temos uma proposta e vamos chegar no final dessa reunião com uma proposta para a igreja. Não é só para você ouvir
de repente achar legal tomar nota de algumas coisas e depois ir embora. Isso, presta atenção, porque isso vai envolver você completamente até o final dessa reunião. Eu espero. Capítulo 9 de Mateus, verso 14. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós? E os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o noivo, ou o esposo, na versão que eu tenho escrito aqui. E então, jejuarão. Vai prestando atenção aí. Ninguém deita um remendo de pano novo em vestido velho. Eu sei que muitos aqui conhecem esse texto, mas leia ele de novo, numa nova dimensão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior ainda a ruptura que já havia antes. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Eu fui procurar algumas definições de jejum, justamente para eu não dizer nenhuma que seja minha. Eu vou dar algumas para vocês de gente que eu reputo que é gente para ser ouvida, e depois você vai pensar sobre isso também. Uma delas, jejum é uma das mais básicas. Jejum é deixar de se alimentar para orar e buscar a Deus. Aquilo, já sei que tem um monte de gente pensando um monte de coisa aqui. Ótimo, é para você pensar mesmo. Eu quero você comigo aqui. Jejum é separar um tempo. Jejum é separar, de alguma forma, momentos aonde você vai conversar com Deus. Você passar fome, eu vi um autor famoso, que muita gente já deve ter lido muitos livros dele, dizia assim: jejum sem oração é dieta, para emagrecer. John Piper disse assim: o jejum cristão, na sua essência, é a fonte da carência da presença de Deus. Repito, jejum cristão, para os cristãos, na sua essência, é a fonte da carência da presença de Deus. Quando eu estou no momento de jejum, vamos falar primeiro sobre não comer. Nós vamos conversar algumas outras coisinhas depois. Mas vamos citar esse exemplo porque esse eu acho que é o que pega mais todo mundo. Sem considerar os que podem, os que não podem comer, os que podem deixar de comer, os que são diabéticos, os que... Não pensa nisso agora. Vamos pensar no conceito primeiro, tá bom? Quando eu desejo, quando eu, por fim, resolvo jejuar, deve haver em mim uma fome que é outra, diferente daquela da comida. Mas quando eu paro de comer e eu gasto aquele tempo na presença de Deus, eu estou, de outra forma, dizendo: Senhor, eu estou com fome. Senhor, eu quero gastar esse tempo contigo. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu estou parando tudo aqui porque eu preciso do Senhor. No hebraico, a palavra usada para jejum, ela é traduzida como autonegação. Eu achei muito interessante, porque Jesus falou assim: aquele que quer vir após mim, faz o quê? Primeira coisa, negue-se a si mesmo. E a palavra no hebraico, jejum, quer dizer autonegação. Será que de repente a gente podia falar assim: aquele que quer me seguir, jejue muito? Será? Estou forçando? Não. Acho que não. Se o sentido é de autonegação e Jesus falou para nós nos negarmos, está batendo, né? No Novo Testamento, a palavra no grego está no sentido próprio dela, que você sempre tem que ver no contexto, é óbvio. Seria de afligir a alma e o corpo. Mas uma aflição que não é uma penitência.
Nós vamos falar um pouquinho sobre o Velho e o Novo Testamento nisso. E o senhor Lloyd Jones, que é um cara fantástico, escreveu um monte de livros sobre um monte de coisa sobre o Espírito Santo, Deus e Jesus, é um cara da igreja anglicana, que é avivadíssimo, uma bênção de homem. Escreveu assim: abrir mão de algo, jejum, seria abrir mão de algo que é absolutamente legítimo. Quer dizer, você não está deixando algo que faz mal, que é uma porcaria, que não presta, não. É abrir mão de algo que é legitimamente, absolutamente legítimo, por um propósito espiritual maior. Vou repetir a última vez. Jejum, abrir mão de algo que é absolutamente legítimo. Você não está abrindo mão de uma coisa que é errada. Abrir mão de coisa errada não tem virtude nenhuma, você concorda comigo, não? Isso até os que são maus fazem de vez em quando para ganhar uns bobos. Então, uma grande diferença. É abrir mão de algo que é legitimamente bom, por algo espiritualmente de propósito maior que esse. Acho que eu não pus aqui. Deixa eu ver se eu pus. Acho que eu não pus eles aqui. Não, eu pus sim, pus mais para baixo. Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho. Por que jejuar? Eu achei muito interessante o John Piper, eu li algumas coisas dele. Ele tem um livro sobre o assunto, até te recomendo a você comprar esse livro e ler. Ele diz assim: os nossos apetites dão a direção da nossa vida. Vai me dizer que não tem gente, não sei se aqui, não quero ofender ninguém, que é conduzido pelo seu estômago. Não, também não é assim. Não sei, só estou falando. Pelas reações, estou vendo alguns risos e tal. Né? Se tem uma das coisas dentro da medicina que eu nunca consegui entrar, porque eu não quis, não dá para mim, mas ganha muito dinheiro, é estética. Há problema. Então tem gente que é dirigido pelo estômago. Alguns para mais, outros para menos. Eu vi também um vídeo de Paula White, que foi uma mulher, ela falando sobre jejum e falando sobre oração. Ela tinha um problema de bulimia na adolescência dela. E conhecia Jesus e queria de qualquer jeito cair fora daquele negócio. E não conseguia. Então o estômago pode direcionar. Pode ou não pode? Você concorda comigo ou não? Sim, então tá bom. O poder, as posses, as coisas alcançadas, os bens. Lembro de novo o Dr. Lloyd Jones. São coisas que são legítimas. Desde que não ganhe as tuas riquezas roubando, é legítimo você ter riqueza, não está errado. A pergunta é isso que te direciona? Ninguém aqui é rico, já. Eu sei que ninguém é rico, mas o dinheiro é para você uma dificuldade? Quando Deus espera alguma coisa de você, ou quando Deus te desafia alguma coisa, o dinheiro é uma dificuldade? Para menos sempre, né? Para mais não sei se seria, porque eu não tenho. Tá bom. Então talvez Deus vai te dar para ver como é que você reage se você tiver. E aí se cuide. Não nade no dinheiro. Pensa por que ele está lá. Porque ele pode nos dirigir. Assim como o poder. Não, eu sou uma pessoa simples, é mesmo. Lá na tua empresa, você tem que vender como os outros. Você tem que alcançar meta. Você tem que não sei o quê. Você é bonzinho, você dá oportunidade para os outros, você deixa os caras passarem na tua frente. Você deixa um cara pegar um lugar que é o seu lugar. Estou falando de coisas legítimas, não estou falando de besteira. E aí? Não, mas eu preciso sobreviver, meu feijão com arroz. Exatamente. Exatamente. E isso, de repente, é o que me direciona. Eu preciso viver, preciso ganhar dinheiro, preciso ter minha casa, eu preciso ter minhas condições. Eu não posso ficar assim, largado. Como é que eu vou fazer? Não. Pois é, isso é uma direção. É uma forma de ser dirigido, como não? Sexo? Não. Não? Internet? Pornografia? Filmes? Nossa, já está falando de coisa tão antiga. Pois é antiga mesmo. Só que com a internet piorou mais um pouquinho.
Ficou mais acessível. Que a antiga é, né? Guerra. Não, Jesus, não tem nada disso comigo. Amém, que não tenha mesmo. Mas quando for tentado lembre-se do que direciona você. Lembre-se. O apetite por Deus, presta atenção nos negócios aqui, que eu achei demais. O apetite por Deus pode ser acordado. Se nós não sentimos um profundo desejo pela manifestação da glória de Deus, é porque nós temos mendigado ou nos conformado e tido pouco na mesa do mundo. Repito, se não sentimos um profundo desejo pela manifestação da glória de Deus, é porque nós temos mendigado, em outras palavras, nos conformado e tido pouco, porque a gente se conformou com pouco, na outra mesa, que não é a mesa de Deus, é outra mesa. Não, mas tá bom assim, rapaz. Não, tá bom. Tá bom? É, tá bom. Tá bom. Nossa alma está repleta das ofertas do mundo. Daniel falou aqui dos bombardeios, ele fez até um apelo, colocou para os irmãos, e isso é verdade, todo mundo aqui é bombardeado por um monte de coisa que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Todos nós somos, todos nós diariamente. Direta, indiretamente, subliminarmente, escandalosamente, de todas as maneiras. Porque esse mundo não é o nosso lar. Aqui não é meu lar. Quem conhece essa música? Muitos olharam assustados. Um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou, avisto um portal, um anjo a chamar, no lar celestial espero logo entrar. E aí vai, Senhor, tu é. E aí vai. Claro que os mais novos, esse é um hit, vocês não conhecem. Então é uma música fantasticamente nova. Nossa alma está repleta das ofertas. O jejum pode aumentar o nosso apetite por Deus. Ué, quando você faz uma dieta, você não muda o tipo de comida que você come? Você não faz um regime, não vai na endócrino, doutora Andréa, para quem precisar, fantástica, cadê ela aqui? Nossa endocrinologista, fantástico, recomendo a todos. Tem que falar as bênçãos que tem no corpo de Cristo, não tem que falar? Nossa endocrinologista, está aí, é uma bênção simpática, ela só sorri para você, você já melhora. Olha que bênção que ela é. Você vai no endócrino, você vai lá, você vai aliás, hoje, na nutricionista. Tem nutricionistas que estão ganhando mais do que médico hoje, fantástico. Ela chega para você dar uma lista, olha, é isso aqui que você vai comer, é isso aqui por isso, aquilo lá por aquilo, o outro pelo outro, e você muda a sua dieta. Você muda a sua dieta porque você tem um propósito. Tá, então eu vou mudar a minha dieta para fazer mais jejum por semana ou por mês. Para quê? Para ter mais fome de Deus. Estou muito gordo do mundo, eu preciso emagrecer do mundo. E se começar a engordar de Deus é porque também não estou fazendo nada. Porque com Deus é isso aí, não tem engordamento. Ezequiel fala das ovelhas gordas que ficam uma cutucando a outra com os seus cotovelos. Não é isso que Deus espera. Deus espera ovelhas robustas, fortes, dispostas, prontas para obedecê-lo, prontas para caminhar na direção dele. Quando a nossa fome principal é por Deus, presta atenção, quando a nossa fome principal é por Deus, Ele será supremo em tudo. Meio óbvio, mas meio difícil. Quando a nossa fome principal é por Deus, Ele será supremo em tudo. Posso ouvir um amém da plateia? Quando a nossa fome principal é por Deus, Ele será supremo em tudo. Tudo. Quanto mais satisfeito eu estou nele, mais Ele será glorificado em mim. Quanto mais satisfeito eu estou nele, mais Ele será glorificado em mim. Porque Ele disse que eu e você somos a luz do mundo. Ele disse que você e eu somos o sal da terra. E se o sal for podre, ele não serve para nada, nem para conservar os alimentos, que é o que se usava antigamente.
Como é que eu vou ser luz? Se a minha lampadinha não quer fogo de Deus, ela quer foguinho, assim, que dê para iluminar 2 passos na frente, já está bom, não precisa mais do que isso. Se eu não tropeçar, está bom, suficiente. Aí é uma dieta diet do reino de Deus. O suficiente. Não precisa mais. Jejum é a exclamação final numa oração, dizendo assim: Senhor, eu preciso de Ti mais do que tudo. Nós estamos falando de fome aqui. Fome no ser humano é uma coisa muito importante. Se não comer, morre. Fome é um comando do sistema límbico, que comanda você, que faz você ficar às vezes feliz, alegre, triste, porque está comendo, porque não está comendo, porque comeu bem, porque não comeu, porque ficou um dia sem comer, ficou 2 dias sem comer. É um fator fundamental de vida para o ser humano. Deus fez assim. Então, quando ele fala de jejuar, quer dizer, ele está dizendo: você acredita que eu posso te sustentar e posso te satisfazer, mesmo que eu tenha te criado de outra forma para comer comida? Se necessário for. Você acha que com isso você vai estar satisfeito? Você acha que com isso você vai ficar feliz? Porque eu te preencho. Com o jejum eu exprimo a Deus que Ele é o mais importante para o meu corpo, deixando algo que o meu corpo pede, mas não é o principal. 1 Coríntios 3,16 fala que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita dentro de nós, ele habita dentro desse corpo mortal. E como é que será que ele habita aqui dentro? A Bíblia diz que tem horas que ele dá gemidos inexprimíveis, porque ele deve ficar sufocado aqui dentro. Pelo que eu estou fazendo, obviamente, né? Ele dá gemidos inexprimíveis. Mas tem horas também que ele me inspira a cantar para Deus. Tem hora que ele me inspira a me entregar totalmente, que nem uma criancinha. Quero o colo, papai. Meu pai me lembrava sempre, depois da fase adulta, que quando eu era pequenininho, eu sempre pedia colo para ele. Vivia pedindo colo. Toda criança pede colo, óbvio. Mas acho que eu era meio exagerado aí na porção, pelo jeito. Porque ele me contou tantas vezes isso. Eu acho que eu pedia muito colo para ele. Agora, papai do céu, você pode pedir colo o tempo todo. Que pelo menos no colo dele nós não vamos andar errado. Ele leva a gente, melhor. Mas precisamos aprender a andar também, né? Não vai deixar a vida toda no carrinho pequena. Ela vai andando, vai tomar, que lindinho, que lindinho. Toma um tombo, chora, levanta. Depois ela aprende a andar. Agora, quando a gente não está conseguindo andar, Jesus nos pega no colo. E cuida de nós. E o jejum é uma expressão dessa confiança. Na igreja do primeiro século, vocês lembram que eu falei um domingo aqui sobre o tal do Didaquê? Vocês sabem o que é o Didaquê? Didaquê é o conjunto das crenças dos apóstolos que foi escrito. Eu tenho em casa, a editora Paulinas aqui tem o Didaquê. E no Didaquê, eles expressam assim uma paginazinha só sobre o jejum. Eu tenho em casa, eu fui dar uma olhada. Lá diz assim: vossos jejuns não sejam como os hipócritas. Olha que interessante. Com efeito, eles jejuam nas segundas e quintas-feiras. Vós, porém, jejuai na quarta e sexta-feira. Está no Didaquê. Mas como assim, Jesus? O que tem a ver segunda e quinta? Então, parece a gente, às vezes, discutindo. Culto de manhã ou à noite? Por que tem que ser domingo? Não pode ser quarta? Por que eu tenho que ir todo domingo na igreja? Por que não podia ser sábado? Não, sábado não, também que eu tenho uma programação sempre. Mas podia ser terça. Fica discutindo o dia da reunião. Que fome por Deus, não? Os judeus provavelmente jejuavam no sábado, era o costume deles, porque era o dia do descanso. Então, uma vez convertido, não jejua mais no sábado, tem que mudar, porque antes você era lei, agora você não é mais lei, então não pode mais jejuar no sábado.
E o domingo é o primeiro dia, é o dia da ressurreição. Então também não. Então eu jejuo na segunda e quinta. Ah, mas esses são os fariseus. Nós jejuamos na quarta e na sexta. Aí o autor aqui que eu li fala assim, que a igreja jejuava, mas ela também queria mudanças. Olha que interessante. Desde o começo da igreja, sempre o povo esperou por mudanças. Sempre se criam algumas tradições que não são a dos apóstolos, não são o evangelho de Jesus, que o pessoal fica criticando e comentando. Hoje, de uma certa maneira, nós ainda temos o culto na igreja evangélica, em geral, costuma ser aos domingos, porque aos domingos ainda não se trabalha o dia inteiro, por exemplo. Foi o dia da ressurreição de Jesus, isso também é uma tradição. Mas tem que ser domingo? Não tem que ser domingo. Se você conseguir ter um outro dia maravilhoso, onde você possa vir para uma reunião como nós estamos essa hoje à noite, e não dormir nos 15 primeiros minutos, porque você está acabado, você acabou de chegar de metrô, você teve um dia horroroso, você está super cansado, e se o Gerson começa a falar um pouco demais, você corre o risco de... Então, há coisas que não são legais, legalísticas. Não podem ser, não devem ser. Calvino. Todo mundo sabe quem foi Calvino? Calvino foi um dos reformadores. A reforma de Martinho Lutero teve Calvino também, no século XVI. Ele dizia assim, muitos, achando o jejum menos importante, retiram seu valor e necessidade, o rejeitando como algo supérfluo, enquanto não entendem a importância dele. E se perdem, degenerando o seu conceito em superstição. O que é a superstição do jejum? Eu dou um exemplo. Se eu jejuar, amanhã vai ter não sei quantos no banco. Dinheiro. Se eu jejuar, o pneu vai encher de novo, agora. Isso pode acontecer? Pode. Se Deus tiver um propósito, sim. Você está no meio do mato, você está indo pregar numa aldeia de índios, o teu pneu fura, você não tem outro, não tem step, você ora, eu não duvido que o pneu vai encher. Você duvida? Acabou a gasolina, você está no meio do nada. Você tem um propósito de Deus para um lugar para ir. Você ora, o carro anda? Será? Martinho Lutero. Isso aqui vocês conhecem. Vocês sabem, né, qual é o hino que Martinho Lutero compôs, né? Castelo forte é nosso Deus. Conhece? Sabiam que era do Lutero? Que bom. Sabiam que essa melodia do hino do Lutero é uma melodia popular? Só entrando na adoração um pouquinho aqui, que eu falo sobre esses assuntos também. Sabia que essa melodia que Lutero escolheu para o Cântico do Castelo Forte era uma melodia que era cantada nas tabernas na Alemanha? Por que isso? Porque Deus não é legalista, Deus faz o que Ele quiser, do que Ele quiser, desde que tenha um propósito e a sua santidade esteja nele. Jejum entra nessa história também. Por isso Jesus falou de fariseus, tem um nego que jejuava, ele até acho que pintava, né? Mulheres, como é que faz? Faz aqui para ficar mais escurinho, eu saia na rua, como vai? Paz do Senhor. Puxa, cara, você está mal? Estou jejuando. Tá. Mateus 6, e depois eu vou voltar para o Mateus 9. Eu vou preparar o 6 para ir para o 9. Cantamos aqui também. Aliás, o versículo foi lido aqui pelo Pedro quando nós cantamos esse cântico. Pai nosso, verso 9, está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Estou lendo rápido, estou lembrando, né? Os jogadores de futebol sempre oram tudo isso junto aqui antes de começar o jogo, né? Um certo rito, assim, ritual. E quando perde o gol, faz 5 sinais da cruz. Eu não sei por que ele faz isso. Será que é para espantar o mal olhado, para ver se na próxima ele acerta o gol? Porque não entendi ainda. Ou Deus vai ajudar ele a acertar o gol na próxima. Vejam quanta superstição, quanta loucura que nós vivemos nos dias de hoje. E hoje se acha tudo normal. Só estou lembrando para vocês.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você tem perdoado os seus devedores? Não vou nem olhar, espero que sim. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse contexto ele diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O perdão é uma coisa recíproca. Lembre disso. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, no mesmo contexto, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, Jesus falando, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Agora, tem uma coisa interessante aqui. Primeiro, eu não faço jejum para mostrar que eu sou espiritual. Se eu estiver fazendo jejum para isso, eu já virei um fariseu e falo tão mal deles. Então, jejum para mostrar que é espiritual, para o teste. Eu já vi líderes evangélicos que levavam a coisa no legalismo e conclamavam o povo a jejuar, mas isso por uma luta pessoal da própria carne para ver até onde o cara chegava. Isso não existe. Jesus não ensinou isso. E também o texto aqui de Mateus diz assim: e quando jejuardes, Jesus está partindo do princípio que as pessoas que o estão ouvindo jejuam, né? Vê se você vem comigo aqui. Ao invés de ele falar, e quando jejuardes, se ele falasse, e se jejuardes? Percebe a diferença, não? Então Jesus está partindo do princípio que se jejua. E aí ele falou, então, quando vocês jejuarem, faz assim, vai ao teu pai em oculto, clama a ele em oculto, e ele te recompensará. Mas eu diria para você assim, que ele vai te recompensar em aberto. Eu busco ele em oculto e ele me recompensa em aberto. O que é recompensar em aberto? Coisas que eu clamo às vezes para a minha própria vida, para o meu próprio trabalho, as pessoas vão ver. Coisas que eu reclamo para a minha família, que eu peço a Deus, tal, as pessoas vão ver. Eu peço em oculto e Deus abre escancarado. Porque a glória é dele. Eu não tenho que mostrar nada. Deus vai mostrar. Minha função é buscar. E ele vai mostrar. Minha função é ir atrás do Senhor. E ele recompensará. Está escrito aqui, certo? Alguma dúvida? Não. Está escrito aqui. O que eu faço em oculto, Deus recompensa em aberto. Uma outra coisa também que é uma crendice. Quando eu jejuo, eu não faço Deus se mover. Então eu vou jejuar e eu vou mover a Deus. Não. Quando eu jejuo, eu me aproximo de Deus. E aí, Deus fala comigo. Deus não precisa que ninguém o faça se mover. Deus não está parado, dormindo, esperando alguém chegar para ele, ó Senhor. Muito embora, nós lembramos essa semana que existe a parábola do amigo importuno. Já viram essa parábola? Um amigo vai procurar o outro e procura às 4 horas da tarde, depois procura às 6, depois procura às 11 da noite, depois procura de madrugada. Isso é um clamor. Clamor é lícito eu fazer diante de Deus. Mas não. Por isso que é um amigo importuno. Essa parábola é para a gente pensar. Porque Deus gosta que nós busquemos a sua face. Essa é uma das muitas parábolas que a gente pode, de repente, tentar discernir de diferentes formas. Mas Jesus quer que a gente busque Ele. Mas não para acordá-lo. Não para movê-lo. Vamos ver se o Senhor... Não. Eu jejuo porque eu vou chegar mais pertinho dele. E aí eu chego mais pertinho dele e eu falo, Senhor, é aquela situação que o Senhor sabe, lembra? Ah, Senhor, lembra de mim. Quando a gente ora, lembra de mim, você acha que se você for no literal, você acha que você está orando certo? Eu respondo com a Bíblia. Se for no literal, você está orando errado.
ainda que a minha mãe se esqueça de me amamentar, dizia o profeta, eu, Senhor, não te abandonarei. Já viu uma mãe que ama o filho, amamenta o filho, esquecer? Só se ela dormir, tadinha, né? De 3 em 3 horas, ela fica cansada, pode passar uma má, assim. Mas mesmo que ela esqueça, Deus diz que Ele não se esquece. Então eu não preciso lembrar Deus, mas isso são condições humanas. Eu estou falando de gente, de ser humano como você e eu. É muito comum a gente dizer, a presença de Deus veio. A presença de Deus não veio, ela já estava lá. Mas eu percebi a presença de Deus, está entendendo? Então aí eu falo, Deus veio. Amém, irmão. É uma linguagem em português. Português é limitado para explicar Deus, é assim mesmo. Amém. Mas Deus não veio, Ele já estava. Deus agiu, Deus operou, Deus aconteceu, Deus fez. Tá bom. E agora Mateus 9. Então eles perguntaram para Jesus, por que todo mundo jejua e os seus discípulos não jejuam? O que Jesus respondeu para eles? Ele falou assim, você acha que os amigos do noivo, ou os filhos das bodas, como é traduzido aqui, enquanto eles estão com o esposo, eles vão ficar tristes? Certamente não. Então agora, eles estão com o noivo. Eles não precisam jejuar, porque eles estão com o noivo. Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o noivo, e eles jejuarão. Mas Jesus está dentro de nós, está. Mas Jesus é o Filho de Deus, está vivo, está. Mas o que ele fez lá em João 14? Ele falou, eu vou mandar para vocês um outro Consolador, para que vocês não fiquem órfãos. Vou preparar lugar para vocês e depois eu volto. E esse Consolador vai cuidar de vocês enquanto isso. Ao mesmo tempo, o noivo está aqui. Tipo, Jesus está comigo, mas Jesus vai voltar. Ué, se ele está comigo, por que ele vai voltar? É isso que eu estou querendo dizer. Parou para pensar nisso? É bom. Por que eu digo que ele vai voltar? Porque agora, segundo a palavra, ele subiu aos céus, ressuscitou, essa é a nossa esperança, ele está à direita de Deus Pai agora. E ele é o nosso advogado, ele intercede por nós. Agora o diabo não entra mais no céu como ele entrava na época de Jó e ia reclamar de Deus das pessoas. Agora temos um advogado, Jesus Cristo, que não tem diabo nenhum que entra lá. Se for tentar entrar lá, ele fala, eu já paguei os preços, eu já levei esse caso na justiça, está aqui, ó, aqui, e aqui, e aqui. Sai! Porque ele fez isso. E essa é a nossa segurança. Tá bom, Gerson, o que isso tem a ver com o jejum? Tudo. Porque eu jejuar para alguém que está distante, alguém que não vai me ouvir, ou alguém que eu não posso perceber perto de mim, eu vou desistir. Isaías 58, para você ter uma ideia do que eu estou falando, fala de um jejum como ele acontecia no Velho Testamento. Hoje nós estamos vivendo a nova aliança. Em Isaías 58 há uma descrição de como era o jejum antes do noivo se manifestar. Quando as pessoas esperavam pela vinda de Jesus, pela sua morte, pela sua ressurreição, elas faziam jejum para quê? Clamar em alta voz. Anuncia ao meu povo a sua transgressão. Verso 3, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? O jejum do Velho Testamento era de aflição, era de desespero. Era de, aquela palavra que eu te perguntei, lamento. Esse era o jejum do Velho Testamento. Eu não estou entendendo onde você vai chegar. Ótimo, daí você presta atenção. O jejum no Velho Testamento, ele tinha uma característica. Ele não era para coisas novas acontecerem. Ele era um lamento, ele era uma expectativa, ele era um desespero, ele era uma fome por algo que ainda não tinha vindo.
para tirar a fome dos que tinham necessidade. Ele era um jejum de desespero. Ele era um jejum de peso. Ele era um jejum de tristeza. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente ainda vive hoje o jejum do Velho Testamento. Só que é uma diferença absurda. Hoje o noivo já está entre nós. Tá, Gerson, mas então você está falando coisa incoerente. O noivo está entre nós, mas ele disse que quando ele estava entre nós não precisava jejuar. Sim, ele está à direita do Pai. E agora nós temos o Espírito Santo. E ele vai voltar, não vai voltar? Vai ou não vai? Então, enquanto ele não volta, nós temos que jejuar. Porque ele disse aqui, quando ele for tomado o noivo, eles vão voltar a jejuar. Então, vocês, ele dizendo lá, se referindo ao povo, que me fizeram essa pergunta, saibam que eu vou ser retirado deles. Ele falou indiretamente, os caras devem ter ficado meio boiando mesmo, mas ele falou, quando o noivo for tirado, pode ficar tranquilo que eles vão voltar a jejuar, porque eles vão precisar jejuar. Só que o jejum deles vai ser diferente. Como assim? Como que Jesus disse isso? Então, 16. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odre velho. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. O que é o vinho velho? E o que são os odres velhos? Só uma dica, nós estamos falando de jejum, tá? Então vamos lá. Jesus estava falando sobre jejum e sobre oração. Por que ele falou não se coloca remendo novo em coisa velha? Porque o jejum velho, ele não dá certo com o jejum novo. Presta atenção. O noivo já ressuscitou, ele já venceu a morte, ele já venceu a enfermidade, ele já venceu os principados, ele já venceu a potestade. E isso já está decretado, isso não tem como mudar mais, aleluia. Isso não muda mais. Mesmo que você e eu duvidemos, no mundo espiritual isso não muda mais, está definido, está decidido, está selado. E o que é o vinho novo? Se o vinho velho é o jejum velho, o vinho novo é o quê? Vai, alternativa A. Vamos lá. O que é o jejum novo? O vinho novo, interessante que foi o primeiro milagre que Jesus fez, né? O vinho novo fala da volta do noivo, movendo-se no mundo para preparar sua noiva. Um jejum estilo Velho Testamento não pode se adequar a um jejum depois que Jesus já veio. Dá para entender isso, não? Vou tentar explicar um pouco melhor. Os nossos desesperos, medos, tristezas, eu jejuar com esse espírito, pode acontecer, por vezes eu estou pesado, eu preciso disso, mas isso é porque nós estamos esquecendo que nós estamos numa outra dimensão. Ah, então não vou orar por coisas difíceis? É claro que você vai orar por coisas difíceis. Só que tem uma pequena diferença grande. O noivo já veio, Jesus já pagou os preços, Jesus já se enfiou no nosso lugar, tomou o nosso lugar, e agora o jejum que eu faço é para ir atrás das grandes coisas que o vinho novo tem para mim. Será que dá para acreditar? Bem, a minha segurança é que quem disse isso foi Jesus. Jejum velho não pode conter o vinho novo. Odre novo não pode conter o jejum velho. Então, atitudes que nós temos para com Deus, que não são condizentes com o que nós temos hoje. Veja só, nós vivemos em situações que nós somos e que nós vamos ter. Isso os teólogos falam muito desse negócio. Porque assim, Jesus
já está entre nós, mas ele vai voltar. Nós, 1 Pedro 2, nós reinamos hoje com Jesus, está certo ou não? Somos reis e sacerdotes, tudo certo? Reinamos hoje. Não, Gerson, então por que eu não consigo pagar minhas contas? Bom, esse é um outro problema. Isso não quer dizer que você não tenha condição de reinar com Jesus hoje. Mas quando ele vier para nos buscar, nós vamos reinar com ele eternamente. Ué, entendem? São circunstâncias, a gente não pode colocar no relógio aquilo que Deus faz. Deus é atemporal. E os planos de Deus vão além do nosso tempo, do nosso calendário e da nossa cabecinha. Eles ultrapassam isso. Então, se eu fico muito preso no meu calendário, nas minhas contas, nas minhas coisas, eu vou achar que Deus esqueceu de mim, ou eu vou achar que as coisas não são bem assim. O nosso desafio com Deus é de fazermos as coisas por fé. A gente tem que também jejuar por fé. Você vai falar, é óbvio? É óbvio, mas você jejua por fé? Estou colocando aspectos aqui, porque o jejum, eu tenho ouvido poucas pregações sobre jejum ultimamente. E dentro da nossa proposta sobre evangelho, nós estamos querendo envolver a igreja num propósito de 3 semanas, a começar de amanhã. Que bom, teve um uhul, pelo menos eu fiquei feliz. Nem vi quem foi, mas eu fiquei feliz. Por quê? Por muitas coisas. Talvez você tenha visto coisas na igreja que você não tem gostado, ou que tem te desanimado, ou pessoas que você viu saírem pela porta e não voltar mais. E pelos corredores a gente fala isso. Mas não vai falar com o pastor, né? É mancada. Mas Deus sabe de tudo. E Deus vê tudo. Agora eu digo para vocês, eu não tenho resposta a não ser buscar a presença de Deus e saber dele. Amém? Podia colocar uma prédica aqui toda cheia, teológica, de um monte de coisa. Eu coloquei 2 textos sobre Jesus e basta para mim Jesus, porque Jesus, só o que ele fala já me vira de cabeça para baixo. Não precisa mais. Então, o nosso desafio é que a partir de amanhã, comecemos um jejum. Bom, eu tinha colocado mais algumas coisas aqui, eu coloquei 3 coisas só para que jejuar, mas tem lista, você vê, né? Você já deve ter visto na internet, se for procurar o assunto alguma vez. Podemos jejuar muitas vezes para nos arrepender e termos o renovo de Deus. No Velho Testamento era arrependimento, penitência, blá, 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 e ficava nisso. E oferecia um cordeirinho. Hoje não. Hoje é arrependimento e a presença do Cordeiro vindo e nos tocando e falando conosco e trazendo visões e trazendo textos da palavra e te fortalecendo. Você se torna um vinho novo, você se torna um odre novo. Você crê nisso? Porque se não crê, o vinho novo no odre velho vai rachar, meu irmão. Deus vem com tudo, Deus vem com o seu poder, Deus vem com o seu sobrenatural, Deus vem com as suas coisas, e eu estou com o odre velho, mas isso aqui, blá. Quebra o odre velho, arrebenta, não tem chance de aguentar. Então o odre novo é o odre do noivo, é o odre da novidade, é o odre da esperança. Nós temos esperança em Cristo, meus irmãos. Senão eu não estava aqui em cima. Talvez você está dando um plantão para ganhar mais um dinheirinho, porque o negócio é ganhar dinheiro. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Estou colocando toda a minha vida nisso. Tenho colocado. Creio que muitos de vocês também têm. Da maneira como você pode, da maneira como você tem entendido de Deus. Amém. E Jesus, queridos, é amor. Esse conceito de jejum agora é para nós estarmos mais perto de Jesus. Não é para levar chicotada. Não é para sofrer, para ficar deitado lá no chão da sua casa, só chorando. A não ser que você precise se arrepender de um monte de coisa. Aí Deus vai te tocar. Mas daí o arrependimento vai passar, você vai acertar as coisas com Deus, e daí você levanta um odre novo. Um vinho feito por Jesus nas bodas. Uma coisa nova, que ninguém nunca experimentou. Vamos ver, você já sentiu o gostinho do vinho novo?
Se você conhece a Jesus, você já experimentou. Estou certo ou não? Você já experimentou. E aí, gostou? Pois é. Você não quer mais desse vinho, não? Quando Jesus chega para a gente, vai falar, não, já não precisa ficar chorando mais pela água, não. Eu já transformei em vinho. Toma o vinho, rapaz. Ah, Senhor, eu só vejo água. Não, mas eu vejo vinho. Toma o vinho, filho. Ah, Senhor, mesmo? Pode tomar. Se você crê em mim. Você crê em mim? Então toma. Vinho novo. Deixa suas experiências, talvez, se você tem passadas, eu tenho também. Eu fiquei tão feliz hoje de pensar nisso aqui que eu ia compartilhar, porque eu chorei na presença de Deus, falei, Senhor, quanto jejum eu já fiz só por lamentação, só por estar triste, só por ver se o Senhor olhava para mim, só para ver se o Senhor daria uma atenção para mim. Eu já fiz isso, não sei se você já fez, nem precisa levantar a mão, mas eu já fiz isso. Muitas vezes. Porque eu estava desesperado. Desesperado. Para mim, tinham roubado o noivo, aconteceu tudo e acabou, não tem jeito mais. Já passou por isso? Eu estou aqui para te lembrar que não é assim. Ninguém tem condição de raptar o noivo, nem de destituir o seu espírito, nem de deixar que ele continue operando. Então, por que eu jejuo, Gerson? Para provocar em mim de novo aquela fome. Aquela fome que eu não sei se eu tenho tido, que esse mundo tem me esmagado, que as minhas decepções têm feito, que a apostasia tem me trazido de mal. Eu tenho ficado triste, não é? Eu olho a televisão, só catástrofe. Eu olho o programa das igrejas, tudo confuso. Eu vou procurar aqui, eu vou procurar ali. Aí um outro amigo de outra igreja também diz que está saindo de lá. Aí o outro está saindo de lá, cruza que está saindo de cá. Ô, você, não, eu estou indo para a sua. É mesmo? Não, eu estava indo para a sua. Que é uma loucura. Ou não? Vocês acham que eu estou exagerando? E por que isso? Porque no jejum. Vai buscar. Então essa é uma proposta nova. Nós não temos nenhuma nova proposta em princípio, né, de grandes programações. Tentamos programações por algum tempo, trouxemos pessoas que tinham palavra legal sobre assuntos importantes. Tivemos a Paula Coate. Tentamos trazer pessoas, não, vamos tentar fazer eventos para edificar a igreja. O povo veio, o povo não veio. E não estou culpando ninguém aqui. Isso nos levou a uma conclusão. Nós temos que acertar contas com o noivo aqui, todo mundo. Eu e você. Não estou fora dessa, não. Aliás, vou falar mais uma antes que eu esqueça, e daí nós vamos orar. Nessa quarta-feira, já combinamos com os nossos líderes do Oasis, nós vamos fazer um culto já em meio ao nosso jejum, que começa amanhã. Nós vamos fazer reunião de oração às 19 horas. Presta atenção, é feriado. Todo mundo vai acordar mais tarde, comer macarrão da mama, vai ficar feliz. Não vai comer, não, vai jejuar, né? Ah, Gerson, você quer fome de Jesus ou quer fome de macarrão, meu amigo? Você que decide. Não vai ter nenhum detetive atrás de você para ver o que você está fazendo, não. Agora, depois dos 21 dias, nós vamos ver os resultados, né? É óbvio. O resultado vem fruto da fome. Então, nessa quarta vai ser às 19 horas. Às 19 horas. Repito, às 19 horas. Alguém não ouviu? É às 19 horas. Venha. Vamos estar juntos. O Jefferson vai estar nos ajudando nesse mês. Todo domingo ele vai vir aqui com a sua voz de trovão. Durante o culto. Irmãos, como é que anda o jejum? Amém, Jefferson? Amém. Todos os domingos ele vai vir aqui. Por quê? Porque tem sido um homem que tem se levantado por Deus na área da oração. E está junto, fecha conosco. Ama Jesus, tem fome por Jesus. Quando nós sugerimos para o Jefferson cuidar da reunião de oração, sabe o que ele falou? Ele falou, olha, tudo bem, porque isso é a coisa que eu mais gosto de fazer. Isso para Deus deve soar como uma sinfonia, né? Ou um aroma, um perfume dos mais caros, assim. Então, quarta-feira, 19 horas, já dentro do processo de jejum, nós vamos estar juntos aqui, tá? Às 19, para a gente ficar até as 21, se de repente Deus deixar você no chão e ir até as 22, a gente te carrega, espera você melhorar, e daí você entra no teu carro e vai embora, ou alguém te leva para casa. Mas, em princípio, é das 19 às 21. Está com medo?
Eu não. Para que jejuar? Arrependimento, poder do Espírito Santo. Jesus, quando ele foi ao deserto para ser tentado, o que ele fez? Foi no fazano primeiro, olhou a glória dos reinos do mundo lá de cima do prédio do fazano e comeu uma bela de uma macarronada. Foi isso que ele fez. Para comemorar que agora o ministério dele estava começando. Ele jejuou. Jejuou muito. E ele precisava jejuar? Olha, é filho de Deus, né? Ele é o próprio Deus também, não é? É. E jejuou? Jejuou. Por quê? Porque ele era totalmente homem também. E aí? E aí que como homem ele foi genuinamente tentado. Aquilo não foi uma peça de teatro. O diabo escolheu os melhores textos para tentá-lo. Marcelo. Na terça. Pronto. Terça-feira aqui à noite nós vamos ter Atos dos Apóstolos. Quem quiser vir já aprender um pouquinho sobre o livro de Atos, não vou perguntar aqui quem já leu o livro de Atos inteirinho, para não constranger ninguém, mas então você venha na terça-feira, venha aprender com o Marcelo o que diz o livro de Atos, ter uma ideia ampla dele, porque às vezes também tem gente que fala, eu queria a igreja de Atos. Você já leu Atos? Como é que você sabe que é a igreja de Atos? Você sabia que teve um concílio em Jerusalém, que já foi o primeiro quebra-pau da igreja primitiva? Pois é. Você precisa saber a Bíblia, meu amigo. Senão você começa a falar, queremos. Você quer o quê? Queremos. Tá, já leu? Por isso nós vamos buscar a Deus. Então, nós vamos orar agora, nós vamos ficar de pé. Porque nós vamos começar esse processo. Agora eu peço, por favor, que os instrumentos toquem baixinho. E nós vamos orar. Agora nós vamos orar pelo quê? Presta atenção. Ninguém que vai para uma batalha não se prepara antes. Eu já estou preocupado com a retaliação. Não fica. Não fica. Porque se você grudar em Jesus, não tem essa. A tal da retaliação vai te rondar, você fala, mexe com ele aqui, eu estou juntinho dele aqui. Ele me cobre. Ele me cuida. Ele me ama. Você tem experimentado que Jesus te ama, meu irmão? Desculpa fazer perguntas óbvias, mas na obviedade a gente às vezes se pega. Você tem experimentado que Jesus tem sido bom para você? Você tem visto Jesus te livrar de um monte de coisas? Você tem visto isso? Você tem sentido isso? Você tem experimentado isso à sua frente, ou dirigindo o carro, ou na rua, ou com pessoas, ou com familiares? Você tem visto isso na universidade, no emprego, com o chefe, com os subalternos? Você tem experimentado isso? Pois é desse mesmo que eu estou falando. Então presta atenção, nosso jejum é por vinho novo, não é por vinho velho, não é para ficar se arrastando, chorando, porque as coisas para você não aconteceram. É um vinho novo. Nesse vinho novo, Jesus é o principal protagonista. E aí, você vai subjugar a tua carne. Sobre isso, deixa eu só te falar. Se você não quiser fazer jejum de comida, eu te dou um jejum que é bem interessante. 12 horas por dia sem internet. Só no vibrador para atender os telefonemas de urgência. Sem celular? Tá, mas se o cara precisar por urgência, eu ainda dou essa chance. Você é médico, você é vendedor, você é uma pessoa muito importante, as pessoas precisam te encontrar. Tá bom, põe no vibrador então. E não usa mais nada. Você encararia? 6 horas no dia, vou diminuir. 6 horas para alguém aqui? Vou diminuir mais, 4 horas. Quem aguenta? Não vale na hora de dormir. Mas tem gente que até 1 hora da manhã, às vezes eu chego tarde numa reunião em casa, 1h30, o pessoal, então, e aí? 1h30, 2 horas, o pessoal não dorme. Então, em vez de não dormir para ficar lá, vai ajoelhar, meu querido. Tá, vou dar a minha última tacada. 4 horas sem internet. Por 21 dias. Sem ser hora de dormir. E mais, acha um horário que na parte desse horário você vai buscar Deus, tá? Daí não vai ficar com o joguinho. Não, o joguinho o pastor falou que não tinha problema. Não. Aí não é jejum, meu querido, é dieta. Dieta balanceada, controlada, descontrolada. Está entendendo o meu espírito da coisa?
Nem toquei em comida aqui, só falei no começo as definições. O problema está aqui, ó. O problema é, seja lá o que você parar para fazer, nessa hora você vai buscar Deus. Eu só tenho 15 minutos. Tá bom, Deus entende que você é muito ocupado, mas 15 minutos todo dia? Para orar? 21 dias? 21 não sei, a primeira semana acho que acontece, mas depois não sei, né, Gerson? Então, te dei 15 minutos, nem 15 sem cara. Então Deus merece isso? Ou, se eu fico com 15 minutos de fome por Jesus, é que Deus é muito bom, né? Eu não poderia dizer que Ele vai dar só 15 minutos para mim de comida. Ele sempre dá mais, porque Ele é bom demais. Mas seria justo, não seria? Jejuou 5 minutos, então vai ter 5 minutos de Deus no dia, meu querido. Mas nosso Deus não é assim. É que Ele não depende para dar, nós dependemos para receber, entende? Cabecinha, coração no lugar, ligado. Amém, igreja?